Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina na graça de podermos estar mais uma vez aqui reunidos para meditar e refletir a santa palavra do Senhor neste domingo, dia do Senhor. Um dia muitíssimo especial porque a igreja celebra a solenidade de São Pedro e de São Paulo, duas grandes colunas da igreja. Eu tenho a graça de estar em missão. Eu fui a São Miguel, a cidade de São Miguel, fazer a missa votiva a São Miguel. Alegria muito grande poder voltar a essa cidade. E depois vou cumprir uma agenda em São Paulo, na Expo Católica, a maior feira católica da América Latina. Então, se você é de São Paulo e me acompanha, eu estarei lançando meu livro, estarei também pregando e também cantando. Então, vou deixar nos meus stories aí os dias, os horários, para que a gente possa se encontrar. Você que é de São Paulo, vai ser uma alegria muito grande poder te encontrar lá na Expo Católica, tá bom? Vamos ao Evangelho, abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 19. Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, eu não sei se vocês lembram, mas alguns domingos passados, a gente refletiu sobre o Evangelho, onde Jesus perguntava aos discípulos: o que o povo está dizendo de mim? Depois ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí depois coloca as condições para quem quer ser discípulo: renunciar a si mesmo, abraçar a cruz e segui-lo. Então não vou me deter tanto, nesse texto bíblico sobre essa pergunta de Jesus. Hoje, celebrando São Pedro e São Paulo, eu gostaria de falar sobre a trajetória desses dois grandes homens. Eu queria que vocês observassem primeiramente Pedro, Simão, na verdade. Aquele homem pescador que Jesus foi chamar lá na beira do mar. Era um pescador, um homem ignorante, um homem rude, um homem simples, um homem que entendia de barco, de rede, de pesca, de mar. E que Jesus chamou. Esse homem que era cheio de medos, que era impulsivo, que era raivoso. Lembra lá quando ele cortou a orelha do soldado? Lembra quando Jesus foi lá para o Monte Tabor e levou Pedro e ele disse: não descer não, vou ficar aqui, querendo se acomodar, Ou então, se és tu, manda eu ir ao teu encontro. Tá bom, Pedro, vem caminhando sobre as águas. Ele tira, sai da barca, caminha, tira os olhos de Jesus e afunda. Ou então, na última ceia, tu não me lavarás os pés. Esse Pedro que acerta: tu és o Messias, o Filho de Deus, o Cristo de Deus, acerta. Mas minutos depois é aquele que Jesus chama de Satanás. Jesus vai dizer: Pedro, eu orei por ti. O demônio, queria te passar na peneira, viu? E eu rezei por ti.
Aquele homem que prometeu que daria a vida por Cristo. A primeira oportunidade negou 3 vezes. Esse Simão, esse Pedro, que Jesus colocou como pedra de fundamento. Eu queria que depois vocês fossem no YouTube e assistissem um clipe de uma música que não é minha, mas eu regravei, chamada Rede Rasgada. Eu gravei com o meu querido amigo Fleury, essa música dele, e a gente fez um clipe lindo que fala sobre a espiritualidade de Pedro, de São Pedro. A rede rasgada, mas eleita por Deus, né? Então é bonita, a letra fala bem sobre a espiritualidade de São Pedro. Vai lá no YouTube, aproveita, né? Curte, comenta, compartilha. Essa música é lindíssima, né? Rede rasgada, eleita por Deus. Fala desse grande homem que de Simão, pescador, se tornou São Pedro, morrendo de cabeça para baixo, crucificado. Uma trajetória longa, mas um amor que foi sendo amadurecido. Que bonito saber que Pedro viveu esse processo de conversão e chegou a amar extremamente. Vamos falar também sobre Saulo. Saulo, que era um homem culto, um homem inteligente, era um judeu irrepreensível. Saulo que presenciou o primeiro martírio, Santo Estevão, e colocaram as vestes dele aos pés de um jovem chamado Saulo, zeloso pela lei, que recebeu permissão para perseguir, para prender cristãos, mas que na entrada de Damasco caiu do cavalo e ouviu aquela voz que dizia, né, aquela grande luz, aquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele de perseguidor passa a ser anunciador. Ele que foi batizado, as escamas caíram dos olhos e ele começou a percorrer, né, ele se tornou o apóstolo dos gentios. Ele foi aonde os outros não foram. E ele escreveu tantas cartas, cartas lindíssimas. É linda a espiritualidade paulina. Esse grande anunciador, ele dizia: ai de mim se não evangelizar. Ele que sofreu tanta perseguição, sofreu perseguição, e por fim perdeu a própria cabeça, porque não renegou a fé em Cristo. Ele se tornou São Paulo. De Simão a São Pedro, de Saulo a São Paulo. É um processo. Se Jesus escolheu esses 2 homens para ser seus apóstolos, colunas da igreja, então, por que não nós também? De imperfeitos a santos, vivendo o processo de santidade. Você que se julga indigno, quem foi Simão que se tornou São Pedro? Quem foi Saulo que se tornou São Paulo? Então não perca a esperança. Quando a gente se abre ao projeto de Deus, Ele faz muito mais do que a gente imagina. E a gente poderá dizer como São Paulo um dia: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Que a gente possa abrir o coração nesse processo de conversão, de amadurecimento espiritual, de amor. Desejo a vocês uma abençoada solenidade de São Pedro e São Paulo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.